Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série Nova Aliança. Eu tenho certeza que muitas coisas estão sendo desvendadas no seu coração e eu creio que o Espírito Santo está revelando muita verdade para você. E hoje o tema do vídeo é apropriar-se pela fé. É um tema que você vai gostar muito. Meu irmão, minha irmã, uma das grandes tristezas que nós vemos hoje em dia é ver a maioria dos cristãos não se apropriarem pela fé daquilo que Deus tem para a vida delas. A falta de apropriação pela fé é um ato de desprezo à cruz de Jesus. Jesus teve que pagar um alto preço para que nós pudéssemos receber tantos benefícios maravilhosos. Quando nós não nos apropriamos pela fé, é como se nós esbofeteássemos o rosto de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. A mentalidade da velha aliança era de que Deus responde à nossa fé. A ênfase estava na nossa fé. Na nova aliança, nossa fé é uma resposta à obra consumada da cruz. E que coloca ênfase no que Jesus fez, não em nós ou na nossa fé. Na velha aliança, eles acreditavam e esperavam pelo que Deus faria em resposta à fé deles. Nós, na nova aliança, não esperamos por algo que vai acontecer, mas relembramos em fé do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus bradou: está consumado. Apropriar-se pela fé, meu irmão, minha irmã, significa ter uma fé que recebe. Receber na linguagem da Bíblia tem um significado diferente do que a maioria das pessoas tem em mente. Existem palavras diferentes em hebraico e grego traduzidas na Bíblia como receber. Mas quando se trata de receber algo em oração ou algo que nos pertence, a palavra usada significa agarrar com as mãos e não soltar. Agarrar com as mãos e não soltar. Ao nos apropriarmos pela fé, jamais pedimos a Deus para nos dar o que já nos pertence através da nova aliança. Agarramos aquilo pela fé, expressando-se através de ações de graças, e começamos a agir como se já tivéssemos o que pedimos, mesmo sem ver a concretização no mundo natural. Nós jamais olhamos para os sentimentos ou deixamos nos influenciar pelas circunstâncias, quando nós vivemos na nova aliança. Quem se apropria de algo pela fé jamais reclama de nada, porque entende que a reclamação é um dos maiores sinais de incredulidade e um comportamento muito destrutivo na vida de um cristão na nova aliança. Se Deus realmente nos deu todas as coisas através de Cristo, e ainda reclamamos da nossa situação, isso mostra a atitude de incredulidade do nosso coração. Então, para que você desfrute de todos os benefícios da nova aliança, uma condição é tirar toda a reclamação da tua vida. Quando nos apropriamos pela fé, tomamos posse do que nos pertence, mesmo que aquilo não esteja em nossas mãos, através do louvor e das ações de graças. Então começamos a agir como se tudo já fosse nosso. Se você realmente quer experimentar a nova aliança, meu irmão, minha irmã, é muito importante que compreenda o que virá nos próximos vídeos. Peço que você fique atento, com muita atenção, e medite continuamente no que vou falar. Talvez você tenha que ouvir várias vezes a mesma coisa. Peça ajuda do Espírito Santo para entender. E diga para ele que você deseja experimentar cada aspecto da nova aliança. Peça a Deus o espírito de sabedoria e revelação, e também para que abra os olhos do seu coração essas verdades. Algo importante que você precisa compreender é a diferença entre fato e verdade. Olha só, gente, fato e verdade. A verdade é mais forte do que um fato, e temos que escolher acreditar nela, na verdade. Por exemplo, a lei da física diz que as pessoas não podem andar sobre a água, o que é um fato. Entretanto, os evangelhos contam a história de Pedro andando sobre as águas.
Ele conseguiu fazer isso acreditando na verdade acima do fato. Está entendendo? Tudo que Jesus diz é a verdade, porque ele é a verdade. Conforme está escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Consequentemente, meu irmão, minha irmã, se escolhemos acreditar na verdade acima dos fatos, experimentaremos o sobrenatural. No caso de Pedro, o fato era que não se pode andar sobre a água. Mas a verdade é que Jesus disse que Pedro podia. E ele andou. Talvez o fato seja de que o médico lhe disse que não há cura para você. Ou suas circunstâncias lhe digam que não há esperança. Mas você deve escolher acreditar na verdade da palavra de Deus acima dos fatos naturais que você vê. Gente, não existe apenas fatos naturais, mas também algo que eu chamo de fatos celestiais. É um termo, tá, gente? Fatos celestiais. Os fatos celestiais são diferentes das promessas de Deus. Estão diretamente relacionadas à nova aliança. Promessas têm a ver com o futuro, enquanto os fatos celestiais têm a ver com o passado, com o que aconteceu na cruz cerca de 2000 anos atrás. Quando Jesus bradou, está consumado, ele liberou certos fatos celestiais no mundo espiritual para que nós nos apropriássemos deles pela fé. Gente, um fato celestial não é algo que Deus nos promete que fará, que estaria no futuro. Não é uma promessa de Deus, mas é algo que Deus disse que já fez, que está no passado. A única forma determinada por Deus para que experimentemos desses fatos, é através da apropriação pela fé. Não é através da intercessão de outra pessoa a nosso favor, nem pela imposição de mãos de um homem de Deus, nem mesmo através de jejum ou oração que nós podemos receber isso, gente. Nós temos que nos apropriar deles em vez de pedir por eles. Nós devemos agradecer a Deus por eles nos pertencerem e agir como se já fossem nossos, gente, porque está consumado. Quando nos apropriamos pela fé, agradecemos a Deus pelos fatos celestiais e agimos como se eles já fossem nossos, porque eles realmente já são. Para ajudar você a entender melhor isso, eu vou usar uma ilustração. Se você pedir a Deus para lhe dar vitória sobre um pecado específico, jamais obterá essa vitória. Você pode receber oração do homem de Deus mais ungido do universo, orar, jejuar por longos períodos e não vai receber a vitória. Sabe por quê? A vitória sobre o pecado é um fato celestial, ou seja, é algo que já aconteceu no passado e do qual devemos nos apropriar somente pela fé. Se você estudar Romanos 6, versículos 7 e 8, você vai ver claramente a declaração desses fatos. Olha só, diz assim: pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No capítulo 6, o versículo 2 diz que estamos mortos para o pecado. Olha só, de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E o versículo 11 diz que devemos nos considerar mortos para o pecado. Diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:2 nos diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo diz em Gálatas 2:20 que fomos crucificados com Cristo. Olha só, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, minha irmã,
Todos esses são fatos celestiais da nova aliança, nos quais você deve acreditar, declarar e agradecer a Deus por eles, a fim de se manifestar em sua vida e você receba a vitória. Se você pedir a Deus que crucifique a sua carne, ou empenhar todo o seu esforço para isso, você não vai experimentar nada além de derrota, porque está desprezando a cruz, por não se apropriar da vitória pela fé. Orar e pedir que Deus nos dê esses fatos celestiais, assim como pedir oração a outras pessoas para que Deus nos dê, é um sinal de falta de entendimento e de incredulidade. E ambos vão impedir você de alcançar essas bênçãos maravilhosas. Deus não as retém, mas já que elas só podem ser recebidas através da apropriação pela fé, então não há nada que Ele possa fazer por nós, meu irmão, minha irmã. Quando nós não vemos essas coisas se manifestarem em nossa vida, por causa da nossa religiosidade ou de crenças erradas, nós começamos a culpar a Deus e perguntar por que Ele não responde a nossa oração. Então nós acabamos como uma imagem errada, distorcida de Deus, e nosso relacionamento e intimidade com Ele é quebrado. A religião é a destruição do cristão. Pedir constantemente a Deus algo que Ele já nos deu em Cristo é uma prática muito comum entre os cristãos hoje em dia. Isso precisa parar, meu irmão, minha irmã. Eu vou fazer uma ilustração que vai ajudar você a captar essa importante verdade. Imagine que você esteja passando por uma situação difícil na vida. Você está enfrentando dificuldades, circunstâncias que impedem que você experimente a plenitude da vida que Jesus morreu por você, quando Ele disse que veio nos dar uma vida abundante, lá em João 10:10. Aí você começa a orar. Pede que outras pessoas orem por você. Ora com mais intensidade. E por fim, além de orar, começa a jejuar também. Você pede que Deus lhe dê forças, mude as circunstâncias e tudo mais que você sente que precisa ser mudado para você obter vitória. Embora a sua oração jejum, gente, ou a oração de outras pessoas em si mesmos não sejam ruins, fazer isso em relação aos fatos celestiais é muito ruim. É muito ruim. Agindo errado assim, transformamos o fato celestial que está no presente, que já é nosso, em uma promessa que agora está no futuro e jamais será nossa. Ela permanecerá no futuro, porque os fatos celestiais são ações passadas, algo que já aconteceu, enquanto as promessas são ações futuras, algo pela qual ainda estamos esperando. Aí vem as perguntas, meu irmão, minha irmã. O que está acontecendo? Por que essa oração não é respondida? Porque Deus não me responde? Porque Ele ignora as minhas orações, meu jejum? Porque Ele não atende a oração de tantas pessoas que estão orando por mim? Gente, a frustração toma conta. E por fim, você fica tão desanimado que você desiste. Até mesmo de Deus, por vezes. Aí, meu irmão, minha irmã, um dia a sua vida chega ao fim, você morre e fica diante de Jesus. Aí, Ele lhe dá as boas-vindas no céu e pergunta se você tem alguma pergunta em relação à sua vida na terra. Esta era a oportunidade pela qual você estava esperando, já que você nunca recebeu uma resposta para algo específico pelo qual você estava esperando enquanto vivia na terra. Aí você abre o seu coração dizendo o quanto ficou decepcionado, porque quando você realmente precisou, Ele não respondeu, não te deu vitória para que você pudesse viver uma vida abundante como Ele lhe prometeu. Aí com um sorriso no rosto e o coração cheio de compaixão como é, Jesus segura sua mão e vocês caminham juntos até um depósito enorme. Aí você entra pela porta e lá estão centenas de prateleiras lotadas de tudo que você possa imaginar. E você vê exatamente o que pediu a Ele enquanto atravessava suas crises. Tudo exposto nas prateleiras. Aí você diz, meu irmão, minha irmã,
Jesus, aqui está a força que eu lhe pedi. Então aponta para a próxima prateleira e continua. Aqui está a vitória pela qual eu orei e jejuei. Porque o Senhor não me deu, Jesus? E Jesus sorri para você e diz: meu filho amado, você se lembra da nova aliança? Nela meu pai se comprometeu legalmente com você. Estabeleceu a única maneira de nos relacionarmos com você. E de você se relacionar conosco. Nós escrevemos claramente, meu filho, na Bíblia, que lhe demos todas as coisas que já havíamos lhe dado através da nova aliança. No instante em que nós demos para você, nós colocamos tudo ali no depósito. Já não cabia mais a nós te dar, mas você pegá-las. Então Jesus leva para fora do armazém e aponta para a parte da frente. Ao olhar para cima, você vê uma placa enorme com seu nome escrito. Você olha para ele com os olhos cheios d'água, pois agora você entende e se lembra do que ele escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele meneia a cabeça e com os olhos repletos de amor e compaixão diz para você: sim, meu filho amado, quando eu morri na cruz e selei a nova aliança, nós colocamos todas as coisas que você precisaria para uma vida abundante no seu depósito aqui. Vi você orando, pedindo, suplicando, jejuando e implorando, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Essas coisas já não eram minhas nem do meu pai, elas já eram suas. E portanto, não podíamos dá-las a você de novo, porque já eram suas. O depósito tem seu nome nele. E nós teríamos que roubá-lo para lhe dar essas coisas. E nem eu e nem meu pai somos ladrões. Meu querido amigo e amiga, eu espero que você entenda essa ilustração. E a partir de agora entre com ousadia no seu depósito do céu para pegar todos os seus fatos celestiais e viver uma vida de vitória completa e constante que glorifica a Deus e honra a maravilhosa nova aliança. Quando eu chegar no céu, meu irmão, minha irmã, eu quero encontrar um depósito vazio com meu nome nele. É vital nós entendermos que quando nos achegamos a Deus em oração, não devemos tentar convencê-lo de nada. Ele já nos deu todas as coisas através de Cristo. E fica o tempo todo se esforçando para nos convencer a simplesmente nos apropriarmos pela fé e desfrutarmos da bela nova aliança. Meu irmão, minha irmã, 1 minuto de apropriação pela fé na obra consumada da cruz vale muito mais do que uma noite inteira de clamor a Deus com base na esperança. Espero que isso tenha ficado muito claro no seu coração. Até o próximo vídeo.